Você sabe aquele sentimento incômodo de que te contaram apenas metade da história? Aquela sensação de que algo importante ficou enterrado debaixo de versões oficiais que nunca batem direito? Pois é exatamente isso que aconteceu com a morte do presidente João Goulart. Não estamos falando de teoria vaga ou suposição sem base. Estamos falando de documentos reais do Serviço Nacional de Informações que provam vigilância constante, de testemunhas que viram coisas que não deviam e depois sumiram do mapa, de um laudo pericial que deveria encerrar o caso, mas só aprofundou o mistério. Isso não é apenas história antiga de regime militar. É sobre como o Estado brasileiro esconde verdades até hoje, quase 50 anos depois. É sobre famílias que nunca tiveram paz, sobre documentos que continuam trancados em arquivos secretos, sobre perguntas que ninguém quer responder. Se você viveu a época da ditadura, se lembra do clima de medo, das notícias que não saíam nos jornais, das conversas baixas nos bares. Você sabe que muito ficou por contar. Ao final desta investigação, você vai entender por que a morte de Jango não foi infarto comum. Vai conhecer nomes de agentes que operaram na Argentina. Vai descobrir o que o laudo de 2013 realmente disse e por que foi arquivado sem alarde. Você vai ver provas documentais, contradições médicas impossíveis de ignorar, e vai entender por que até hoje existem documentos sobre Jango classificados como ultra secretos. Porque este caso nunca foi resolvido de verdade. Como você acha que um homem vigiado 24 horas por dia, com cartas interceptadas e agentes infiltrados na fazenda, morre sozinho de infarto natural? Faz sentido para você? Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. 6 de dezembro de 1976. Fazenda de Mercedes, Argentina, a 300 quilômetros de Buenos Aires. João Belchior Marques Goulart, 58 anos, ex-presidente do Brasil derrubado pelo golpe de 64, acorda com dores no peito. São 4:30 da manhã. A temperatura está baixa, típica do verão austral que ainda não chegou com força. Jango está sozinho no quarto. A esposa, Maria Teresa, voltou para o Rio Grande do Sul dias antes para resolver problemas com as propriedades da família. Os empregados da fazenda dormem nas dependências dos fundos. O silêncio da madrugada é quebrado apenas pelo vento que bate nas janelas de madeira. Às 5 horas, um empregado chamado Alcides Freitas ouve um grito abafado vindo do quarto principal. Corre até lá. Encontra Jango caído ao lado da cama, o corpo contorcido, as mãos agarrando o peito, a boca aberta, como se tentasse sugar ar que não entra. Alcides grita por ajuda. Outro funcionário aparece. Tentam levantar Jango, mas o corpo está pesado, desmaiado. Alguém telefona para o médico local, Dr. Guilherme Prates, que mora a 15 minutos de carro. Enquanto esperam, Jango vomita, um líquido esverdeado que mancha o tapete ao lado da cama. Alcides depois relataria esse detalhe a investigadores brasileiros, mas nunca prestou depoimento formal completo, porque morreu em 1979, em acidente de caminhão, na estrada entre Mercedes e Buenos Aires. O Dr. Prates chega às 5:35. Examina Jango rapidamente. Sente o pulso fraco, irregular. Aplica a injeção de adrenalina. Massageia o peito. Jango abre os olhos por segundos. Parece querer falar,
mas não sai som. Às 6h10 da manhã, o coração para. Prates declara óbito por infarto agudo do miocárdio. Ele mesmo datilógrafa o atestado de óbito naquela manhã, em papel timbrado do consultório. Anos depois, quando jornalistas brasileiros tentaram localizá-lo para a entrevista, descobriram que Prates havia se mudado para a Espanha em 1983 e falecido em 87. Nenhuma cópia de suas anotações médicas daquela manhã foi encontrada nos arquivos argentinos. A notícia da morte chega ao Brasil por volta das 8 horas, transmitida pela agência de notícias argentina Telam. No Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Ernesto Geisel recebe o informe ainda durante o café da manhã. Não demonstra surpresa. Convoca reunião com os chefes do Serviço Nacional de Informações e do Centro de Informações do Exército. A reunião dura 40 minutos. Não há ata oficial. Um assessor que estava no Planalto naquele dia e que pediu anonimato quando falou com a Comissão Nacional da Verdade em 2012, disse que ouviu Geisel comentar com o ministro-chefe do SNI, General João Batista Figueiredo. Era questão de tempo. Nada mais. Apenas essa frase curta, dita sem emoção. No Rio Grande do Sul, Maria Tereza Goulart recebe a notícia por telefone. Ligação da Embaixada Brasileira em Buenos Aires. Ela está em São Borja, organizando papéis da fazenda que a família mantém ali. Desaba em choro. Grita que não pode ser verdade, que conversou com Django 2 dias antes e ele estava bem, animado até. Os filhos, João Vicente e Denise, viajam imediatamente para a Argentina. Quando chegam à fazenda em Mercedes, o corpo já foi levado para a funerária local. Pedem para ver o pai. O caixão está lacrado. O funcionário da funerária explica que, por exigência das autoridades argentinas, o corpo foi preparado rapidamente devido ao calor. João Vicente insiste. Quer abrir o caixão. O funcionário hesita, faz ligações, finalmente permite. O corpo de Django está pálido. A pele tem manchas arroxeadas no pescoço e nos braços. João Vicente toca a mão do pai. Está gelada, rígida. Ele pergunta ao funcionário sobre as manchas. Normal em casos de morte súbita. Responde o homem, evitando olhar nos olhos. O enterro acontece em São Borja, em 9 de dezembro, 3 dias após a morte. Comparece uma multidão estimada em mais de 10.000 pessoas. A Polícia Federal Brasileira fotografa os presentes. Anota nomes, placas de carros. Há agentes à paisana, misturados na multidão. Isso foi confirmado por documentos do SNI, liberados pela Comissão Nacional da Verdade. Um desses documentos, datado de 10 de dezembro de 76, lista 52 pessoas consideradas subversivas que compareceram ao funeral. O documento classifica o evento como oportunidade para reagrupamento de elementos comunistas. Durante o sepultamento, um homem se aproxima de João Vicente, se apresenta como jornalista argentino, diz que tem informações importantes sobre a morte do pai. Marca encontro para a semana seguinte em Porto Alegre. O homem nunca aparece. João Vicente nunca mais ouviu falar dele. Os meses seguintes são de silêncio pesado. A família tenta tocar a vida, mas a sensação de que algo está errado não passa.
Maria Teresa vasculha os pertences de Django trazidos da Argentina. Encontra o frasco de medicamento para o coração que ele tomava diariamente, digoxina, prescrito por um cardiologista de Montevidéu. O frasco está quase vazio. Faltam apenas 3 comprimidos. Ela guarda o frasco. Não sabe bem por quê. Anos depois, em 2013, quando o corpo de Django é exumado, esse frasco será analisado por peritos. Os resultados nunca foram divulgados oficialmente, mas um técnico do laboratório que participou da análise, sob condição de anonimato, disse a jornalistas que havia inconsistências químicas nos comprimidos. Não especificou quais. Quando pressionado, encerrou a conversa. Para entender por que a morte de Django levanta tantas suspeitas, você precisa conhecer a Operação Condor. Não é teoria conspiratória, é história documentada. Em 1975, 6 países da América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia, formaram uma aliança secreta de inteligência. O objetivo oficial era combater o terrorismo e a subversão. Na prática, era caçar opositores políticos em território estrangeiro, assassinar, sequestrar, fazer desaparecer. Os métodos eram brutais e coordenados. Documentos da CIA liberados em 2000 revelaram que os Estados Unidos não apenas sabiam da operação, mas forneciam apoio logístico e treinamento. Django era vigiado desde o golpe de 64. Não é exagero, é fato comprovado. Um documento do SNI de 1966 mostra que as cartas dele eram interceptadas sistematicamente. O próprio documento admite que a obtenção era clandestina. Outro relatório, do Centro de Informações do Exterior, detalha viagens de Django para a Argentina, com nomes de pessoas que ele encontrou, horários, até o cardápio de um restaurante onde almoçou em Buenos Aires. Esse nível de detalhe só é possível com agentes no terreno, gente infiltrada perto dele. Quando esses documentos foram liberados em 2012, o historiador Henrique Padrós, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, declarou publicamente: Django foi vítima da Operação Condor. Padrós tinha acesso a arquivos que não estão disponíveis ao público geral. Em 75, um ano antes da morte, Django recupera seus direitos políticos. A lei de anistia ainda não existe, mas há pressão internacional pela redemocratização. Django começa a planejar retorno ao Brasil. Conversa com aliados, antigos políticos do Partido Trabalhista Brasileiro. Quer disputar eleições, reativar bases sindicais. Os militares sabem disso, porque leem as cartas, escutam telefonemas. Um relatório do SNI de julho de 76, 5 meses antes da morte, classifica Django como ameaça potencial à estabilidade do regime. O documento recomenda acompanhamento próximo e medidas preventivas caso necessário. O que significa medidas preventivas em linguagem de serviço secreto de ditadura? Deixo você imaginar. Agora, a primeira grande contradição. O atestado de óbito argentino diz infarto agudo do miocárdio. Causa natural. Problema cardíaco súbito. Mas Django tinha histórico de pressão alta, tomava remédio controlado, fazia acompanhamento médico regular. O último exame cardiológico, feito em Montevidéu em outubro de 76, 2 meses antes da morte, mostrava quadro estável. O cardiologista uruguaio que o atendia, Dr. Raul Maglia, declarou anos depois que Django
não apresentava risco iminente de infarto. Maglia morreu em 2005, mas há registro de entrevista que ele deu a pesquisadores brasileiros em 98. Nessa entrevista, Maglia diz algo perturbador. Pacientes com o quadro de Goulart normalmente apresentam sinais de deterioração progressiva. Não é comum morte súbita sem sintomas prévios. Além disso, testemunhas que estavam na fazenda naquela manhã relataram sintomas incompatíveis com infarto simples. Alcides Freitas, o empregado que encontrou Jango caído, disse que o ex-presidente vomitou líquido esverdeado. Infarto não causa vômito verde. Causa náusea, suor frio, dor irradiada para o braço. Vômito esverdeado sugere intoxicação. Reação do fígado tentando expelir substância tóxica. Outra empregada, Dona Carmen, que trabalhava na cozinha, relatou à família que Jango tinha reclamado de dor de cabeça intensa na noite anterior. Dor que não passava com nada. Foram as palavras dela. Dona Carmen voltou para o Brasil em 78. Foi morar com a filha em Santa Catarina. Morreu em 83, de câncer. Nunca prestou depoimento oficial às autoridades. A segunda contradição envolve o comportamento das autoridades argentinas. Normalmente, morte súbita de figura política importante desencadeia protocolo de investigação. Autópsia detalhada, análise toxicológica, relatório completo. Com Jango, nada disso aconteceu. O corpo foi liberado para sepultamento em menos de 48 horas. Não houve autópsia oficial. O atestado de óbito foi assinado pelo médico local, que chegou depois da morte, sem exames complementares. Por que tanta pressa? A Argentina estava sob ditadura militar, governada pela junta que tomou o poder em março de 76, 9 meses antes. Essa junta era parte ativa da Operação Condor. Fazia sentido para ela investigar a fundo a morte de um ex-presidente brasileiro exilado. Aqui entra um personagem importante, Arancibia Clavel. Henrique Lautaro Arancibia Clavel era agente da DINA, a polícia secreta chilena. Ele operava em Buenos Aires como coordenador da Operação Condor na Argentina. Documentos desclassificados do governo chileno em 2015 revelaram que Arancibia Clavel mantinha a lista de alvos prioritários. O nome de João Goulart estava nessa lista, marcado com a letra vermelha A, que significava ação autorizada. Quando confrontado com esses documentos em 2017, já velho e preso por outros crimes, Arancibia Clavel se recusou a comentar. Disse apenas: cumpri ordens superiores. Morreu em 2020, levando segredos para o túmulo. Mas havia agentes brasileiros também. Um documento do SNI vazado em 2009 mostra que pelo menos 2 operativos do Centro de Informações do Exército estavam na Argentina em dezembro de 76. Seus codinomes eram Doutor e Gaúcho. Não há identificação real, apenas códigos. O relatório diz que eles cumpriram missão conforme planejado e retornaram ao Brasil em 8 de dezembro, 2 dias após a morte de Jango. Que missão? O documento não detalha, mas a coincidência de datas é impossível de ignorar. Esses homens estavam na Argentina exatamente quando Jango morreu e voltaram imediatamente depois. Como isso poderia funcionar na prática? Envenenamento por substância de ação cardiotóxica inserida em medicamento de uso diário. Não é ficção,
é método comprovado de assassinato político. A CIA desenvolveu várias dessas substâncias durante a Guerra Fria. Algumas delas, como a saxitoxina, causam parada cardíaca que mimetiza infarto natural. Deixam poucos vestígios detectáveis, especialmente após decomposição do corpo. A forma de aplicação seria simples: substituir alguns comprimidos do frasco de digoxina por cápsulas idênticas contendo o veneno. Django tomava o remédio todos os dias pela manhã. Bastaria trocar os comprimidos dias antes, esperar. O envenenado não suspeita de nada porque está tomando o remédio que sempre tomou, até que o coração para. Quem teria acesso ao frasco de remédio? Qualquer pessoa que entrasse na fazenda. Agentes infiltrados como empregados, visitantes, até entregadores. Django não vivia trancado, recebia gente, mantinha vida social. Um documento do SNI de agosto de 76 relata que elementos de confiança mantêm contato próximo com o alvo. Elementos de confiança. Isso significa agentes disfarçados que ganharam a confiança de Django. Podia ser um peão da fazenda, um motorista, alguém que tinha acesso à casa, ao quarto, aos objetos pessoais. Esse alguém poderia facilmente trocar comprimidos sem ser notado. Vamos avançar 37 anos. 2013. A Comissão Nacional da Verdade, criada pelo governo Dilma Rousseff para investigar crimes da ditadura, decide exumar o corpo de Django. A família apoia. Há expectativa enorme. Imprensa do mundo inteiro acompanha. Trazem peritos de Cuba, especialistas que trabalharam na exumação do Che Guevara. A exumação acontece em 13 de novembro, no cemitério de São Borja. O caixão é aberto. Os restos mortais são fotografados. Coletadas amostras de ossos, dentes, tecidos residuais. O material segue para Brasília, para o Instituto Nacional de Criminalística. Análises vão durar meses. O laudo sai em 30 de novembro de 2014, um ano depois. O resultado é apresentado em coletiva de imprensa pela Polícia Federal e pela ministra Idely Salvati, da Secretaria de Direitos Humanos. A conclusão oficial: não foram encontradas substâncias que indiquem envenenamento. A imprensa repercute como caso encerrado. Django morreu de infarto natural. Fim da história. Mas espera. Leia o laudo completo, não apenas o resumo para a imprensa. No texto técnico, os peritos dizem algo diferente. Eles afirmam: apesar de não ter sido encontrado sinal de veneno, a hipótese de envenenamento não pode ser completamente negada, porque os anos passados entre a morte e a perícia podem ter prejudicado os dados. Mais adiante, o laudo é inconclusivo sobre a causa da morte. Inconclusivo. Essa palavra muda tudo. Não é "ele morreu de infarto", é "não sabemos". O perito argentino Jorge Pérez, que participou da análise, foi mais direto. Do ponto de vista científico, não se pode negar ou afirmar a morte natural, nem se negar ou se provar a morte por envenenamento. As duas possibilidades se mantêm. Outro perito brasileiro, Jefferson Evangelista Correia, declarou: um infarto agudo pode ter sido a causa de morte, assim como está registrado no certificado de óbito. Como poderia ter sido causada por outras patologias cardíacas ou até mesmo por patologias cerebrovasculares? E não obstante a negativa dos resultados, não é possível negar um envenenamento. Então o laudo não provou nada, nem inocentou, nem condenou. Por que a imprensa divulgou como "não houve envenenamento"? Porque foi assim que a narrativa oficial foi construída.
A coletiva de imprensa destacou a ausência de provas positivas, não a impossibilidade de conclusão. É diferente. A ausência de prova não é prova de ausência. 38 anos de decomposição destroem a maioria dos vestígios químicos. Venenos orgânicos se degradam, metais pesados se dispersam. Encontrar algo seria sorte excepcional. Não encontrar nada era o resultado mais provável, independente da verdadeira causa da morte. João Vicente Goulart, filho de Jango, disse na coletiva: "Sabíamos que poderíamos chegar a esse resultado e sabemos que vamos continuar lutando." Ele cobrou liberação de documentos da Operação Condor, que estão sob custódia dos Estados Unidos. Esses documentos existem. Foram mencionados em relatórios da CIA desclassificados parcialmente. Mas as partes que tratam de operações específicas, nomes de agentes, alvos eliminados, continuam censuradas. Por quê? Se não há nada a esconder, por que manter sigilo depois de 50 anos? Há um detalhe técnico crucial que poucos notaram. O laudo de 2014 menciona que não foram encontrados sinais de infarto antigo nos tecidos cardíacos remanescentes. Espera, como assim? Se Jango morreu de infarto agudo em 76, deveria haver necrose tecidual visível nos músculos do coração, mesmo décadas depois. Infarto deixa cicatriz. O tecido morto não regenera. Fica ali, calcificado. Os peritos analisaram fragmentos do coração e não encontraram essa marca. O que isso significa? Que talvez o infarto nunca tenha acontecido. Que a causa da parada cardíaca pode ter sido outra, como envenenamento. Vamos falar do frasco de digoxina. Maria Teresa guardou aquele frasco por décadas. Quando a exumação foi decidida, ela entregou o frasco aos peritos. Havia 3 comprimidos dentro. Eles foram analisados. O resultado dessa análise específica nunca foi tornado público. Consta no processo, mas está sob sigilo. Por que sigilar a análise de comprimidos de um medicamento comum? A família pediu acesso, foi negado. Advogados entraram com pedido judicial. Foi negado novamente sob argumento de segurança nacional. Que ameaça à segurança nacional pode haver em 3 comprimidos de remédio de 40 anos atrás? Um técnico do laboratório que fez a análise, cujo nome não será revelado aqui por questões óbvias, conversou extraoficialmente com jornalistas em 2015. Ele disse que havia inconsistências químicas nos comprimidos. Pressionado a explicar, disse apenas que a composição não batia com digoxina padrão. Depois se recusou a falar mais. 2 semanas após essa conversa, ele foi transferido para outra unidade da Polícia Federal em cidade do interior. Coincidência? Pode ser. Mas é mais uma na longa lista de coincidências desse caso. Tem também a questão dos documentos que continuam secretos. A Lei de Acesso à Informação, de 2011, determina que documentos públicos sejam acessíveis após certo prazo. Documentos ultrasecretos têm prazo máximo de 25 anos. A ditadura terminou em 85. 40 anos atrás. Todos os documentos deveriam estar liberados, mas não estão. Há processos inteiros sobre Jango que permanecem classificados. O Arquivo Nacional tem uma lista de 213 documentos sobre João Goulart que constam no sistema, mas não podem ser consultados. A justificativa é sempre a mesma. Prejudicam segurança do Estado ou relações internacionais.
Como informações de meio século atrás podem prejudicar o Brasil hoje? A resposta talvez esteja nos nomes. Se os documentos forem liberados, nomes de agentes brasileiros que participaram da Operação Condor se tornarão públicos. Alguns desses homens ainda estão vivos, ocupam cargos, têm famílias, reputação. A revelação de que participaram de assassinato político seria devastadora para eles e para instituições, porque não foram operações isoladas de malucos, eram políticas de Estado, autorizadas nos mais altos escalões. Liberar os documentos exporia toda uma cadeia de comando, generais, ministros, talvez até presidentes. Por isso o sigilo se mantém, para proteger reputações, evitar processos, manter a narrativa oficial intacta. Voltemos a 76. Nos dias seguintes à morte de Jango, houve movimentação estranha em Mercedes. Moradores da cidade relataram presença de carros com placas brasileiras. O mecânico de posto de gasolina disse que abasteceu um carro com 3 homens que falavam português. Eles estavam nervosos, com pressa. Pagaram em dólares e foram embora rápido. O mecânico anotou a placa, mas perdeu o papel. Tentou lembrar anos depois. Não conseguiu. Esses homens poderiam ser turistas, empresários, qualquer coisa. Ou poderiam ser os agentes Doutor e Gaúcho voltando ao Brasil, após cumprir missão. Não há como saber. Mas a presença de brasileiros em Mercedes exatamente naqueles dias não foi coincidência. A família Goulart sempre soube que Jango foi assassinado. Não é paranoia. É convicção baseada em anos de vigilância sofrida. João Vicente conta que, mesmo no exílio, a família recebia ameaças. Telefonemas anônimos, cartas sem remetente. Uma vez, em 75, alguém deixou um recado na porteira da fazenda. Voltem para casa ou fiquem para sempre. Ninguém viu quem deixou. A polícia argentina foi acionada. Não fez nada. Meses depois, Jango estava morto. Existe uma versão alternativa, mais branda, que alguns historiadores defendem. Dizem que Jango realmente morreu de infarto natural, que o estresse do exílio, a pressão alta, a idade, tudo contribuiu. Que a Operação Condor existiu, mas não mirou Jango porque ele não era mais ameaça real. Que a vigilância era rotina, não preparação para assassinato. Que as coincidências são apenas isso, coincidências. Essa versão tem o mérito de ser mais simples, exige menos suposições. Mas ela ignora evidências concretas. Ignora os documentos do SNI classificando Jango como ameaça. Ignora a presença de agentes brasileiros na Argentina. Ignora os sintomas relatados pelas testemunhas. Ignora o laudo inconclusivo. Ignora o sigilo sobre os comprimidos. Muita coisa para ignorar. A versão da conspiração tem buracos também. Não há prova física definitiva de envenenamento. Não há confissão de participante. Não há documento que diga explicitamente matem Jango. Tudo é circunstancial, indireto, mas circunstância após circunstância, evidência indireta após evidência indireta, formam um padrão. E padrão difícil de explicar apenas com acaso. Você decide qual versão faz mais sentido. Qual encaixa melhor com os fatos, com o contexto histórico, com o que sabemos sobre como ditaduras agem. Vamos falar de algo que muita gente esquece.
Jango não era qualquer político. Ele foi presidente de um país de quase 100 milhões de habitantes. Foi derrubado por golpe militar apoiado por potência estrangeira. Representava ameaça ideológica para a ordem estabelecida na América Latina durante Guerra Fria. Para os militares brasileiros, para os americanos, para os outros regimes do Cone Sul, Jango vivo era problema. Jango exilado, mas vivo, com direitos políticos recuperados, planejando volta, era problema maior ainda. Eliminar esse problema seria lógico dentro da lógica brutal daquele tempo. Não era incomum. Outros políticos sul-americanos exilados morreram em circunstâncias suspeitas durante a Operação Cóndor. Carlos Prats, general chileno que se opôs a Pinochet, foi assassinado em Buenos Aires em 74, carro-bomba. Orlando Letelier, ex-chanceler de Allende, morto em Washington em 76, também carro-bomba. João Goulart, em Mercedes, mesmo ano, infarto súbito. Padrão. Esses não são casos isolados, são parte de campanha coordenada de eliminação de oponentes. Prats e Letelier tiveram investigações que, décadas depois, resultaram em condenações de agentes da DINA. O caso Jango nunca teve investigação séria. Por quê? Porque o Brasil não quis investigar. Porque reconhecer o assassinato de Jango seria reconhecer cumplicidade brasileira em crime internacional. Em 78, 2 anos após a morte, Maria Teresa tentou pedir abertura de inquérito no Brasil. Juntou depoimentos de testemunhas, documentos, perícias médicas. O pedido foi negado pela Justiça Militar, que ainda tinha jurisdição sobre casos envolvendo segurança nacional. A justificativa: falta de elementos probatórios. As testemunhas que Maria Teresa citou começaram a ter problemas. Alcides Freitas morreu no acidente de caminhão. Dona Carmen se mudou para longe e nunca mais quis falar do assunto. O Dr. Prates saiu do país. Um advogado que ajudava a família, Amaro Nelson, foi ameaçado e abandonou o caso. Coincidências. Sempre coincidências. Há um aspecto psicológico importante aqui. Para quem viveu a ditadura, especialmente quem tem 50 anos ou mais hoje, essa história ressoa de forma diferente. Você lembra da época. Lembra do medo, da censura, das histórias que circulavam boca a boca sobre gente que sumia. Lembra de quando não se podia falar certas coisas, de quando jornais publicavam receitas de bolo no lugar de notícias censuradas. Você sabe que o Estado era capaz de qualquer coisa. Então, quando dizem que Jango foi assassinado, você não acha impossível. Acha provável. Porque viu o que eles faziam com gente comum. Imagina o que fariam com o ex-presidente. A geração mais jovem às vezes não entende. Acha exagero, teoria da conspiração, paranoia. Mas você que viveu, sabe. Sabe que não é exagero. Que aconteceu com centenas de pessoas, comprovadamente. Que a Comissão Nacional da Verdade documentou 434 mortos e desaparecidos políticos, e esse é só o número oficial. Quantos não entraram na conta? Quantos morreram em acidentes, infartos, suicídios? O Estado tinha estrutura para matar e esconder. Usou essa estrutura por 21 anos. Por que pouparia Jango? A Operação Cóndor não surgiu do nada. Foi construída ao longo de anos,
peça por peça, conexão por conexão. O Brasil teve papel central nisso, mais do que se admite até hoje. Documentos liberados pela Comissão Nacional da Verdade provam que a colaboração entre ditaduras sul-americanas começou antes de 75, quando a Condor foi oficialmente estabelecida. Já em 1970, agentes brasileiros capturaram exilados em Buenos Aires e os trouxeram de volta ao Brasil, onde foram torturados ou mortos. O primeiro caso documentado foi Jefferson Cardim de Alencar Osório, coronel cassado, preso na Argentina com autorização do governo local e entregue aos brasileiros. Isso era ilegal, violava tratados internacionais, mas aconteceu. E continuou acontecendo. O sistema funcionava assim. Cada país mantinha agentes de inteligência nos países vizinhos, oficialmente como adidos militares ou funcionários de embaixada. Esses agentes trocavam informações sobre exilados, movimentações, contatos. Quando um alvo prioritário era identificado, a operação era coordenada. Podia ser sequestro, assassinato ou simplesmente vigilância constante para impedir a ação política. A comunicação era feita por canais criptografados, telex seguros, instalados em bases militares. Um documento da CIA de julho de 1976, desclassificado em 2000, confirma que as ditaduras haviam estabelecido banco de dados computadorizado compartilhado com informações sobre milhares de suspeitos. Computador em 76 era tecnologia cara, avançada. O fato de terem investido nisso mostra que a Condor não era operação improvisada. Era estrutura permanente, bem financiada. O Brasil operava através do Centro de Informações do Exterior, o CIEX, órgão do Itamaraty responsável por espionagem internacional. O CIEX produziu mais de 20.000 páginas de relatórios entre 66 e 84. Esses documentos ficaram perdidos por décadas, não catalogados, até serem descobertos em 2009 por jornalistas investigando a Operação Condor. Quando a descoberta foi publicada, o então chanceler Celso Amorim ordenou que tudo fosse enviado ao Arquivo Nacional. Mas grande parte permanece inacessível ao público. Pesquisadores que tentam consultar esses arquivos enfrentam burocracia kafkiana, documentos sumidos, pedidos negados. Por que tanta dificuldade se a ditadura acabou há 40 anos? Porque os documentos contêm nomes, métodos, provas de crimes que nunca prescreveram. Havia reuniões regulares entre chefes de inteligência dos países da Condor. Uma delas aconteceu em Santiago do Chile em junho de 76, 6 meses antes da morte de Jango. Participaram representantes da Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. O documento da CIA que relata essa reunião diz que discutiram aprimoramento da coordenação operacional e lista de alvos prioritários. Não especifica quem estava na lista, mas sabemos que Jango estava sob vigilância intensa naquele período, classificado como ameaça pelo SNI brasileiro. É razoável supor que seu nome foi mencionado nessa reunião. Não é prova, é inferência, mas inferência baseada em contexto sólido. Henrique Arancibia Clavel era a peça-chave da engrenagem, agente da DINA, a polícia secreta de Pinochet. Ele operava em Buenos Aires desde 74,
como coordenador chileno da Condor na Argentina. Sua missão era identificar exilados chilenos e outros alvos políticos, coordenar operações, servir de elo entre DINA e inteligência argentina. Arancibia Clavel participou diretamente de vários assassinatos confirmados. O mais famoso foi o do general Carlos Prats, ex-comandante do exército chileno, que se opôs ao golpe de Pinochet e vivia exilado em Buenos Aires. Em 30 de setembro de 74, carro-bomba explodiu sob o veículo de Prats, matando ele e a esposa. Investigação argentina levou décadas, mas em 2010, Arancibia Clavel foi condenado à prisão perpétua por esse crime. Durante a investigação do caso Prats, autoridades chilenas encontraram arquivos da DINA com listas de alvos. João Goulart estava numa dessas listas, marcado com letra A vermelha. Isso foi revelado em 2015, quando parte dos arquivos da DINA foram desclassificados por ordem judicial no Chile. A letra A significava ação autorizada, ou seja, alvo aprovado para a eliminação. Havia outras marcas. V para vigilância, I para infiltração, D para desestabilização. Jango tinha A. Quando jornalistas confrontaram Arancibia Clavel na prisão sobre essa lista, ele disse apenas: cumpri ordens superiores. Recusou-se a detalhar quem deu as ordens, quem executou as ações, quantos alvos da lista foram efetivamente eliminados. Morreu em 2020 sem nunca ter falado abertamente. Mas Arancibia Clavel não agia sozinho. Ele coordenava, mas agentes locais executavam. No caso de alvos brasileiros em território argentino, faria sentido operativos brasileiros estarem envolvidos. Eles conheciam o alvo, tinham motivo, tinham recursos. E estavam lá. O documento do SNI que menciona os agentes Doutor e Gaúcho cumprindo missão conforme planejado em dezembro de 76 nunca foi totalmente desclassificado. As partes censuradas cobrem exatamente os trechos que descreveriam a missão. Sabemos que eles estavam na Argentina. Sabemos que voltaram 2 dias após a morte de Jango. O resto está apagado, com tinta preta nas cópias liberadas. Conveniente, não é? Vamos examinar como um envenenamento político funciona tecnicamente. Não é como nos filmes, veneno instantâneo que mata em segundos. Métodos profissionais usam substâncias que causam morte aparentemente natural. Durante Guerra Fria, tanto CIA quanto KGB desenvolveram arsenal químico para isso. Saxitoxina, por exemplo, é neurotoxina derivada de algas marinhas que causa paralisia respiratória e parada cardíaca. Dose letal é minúscula, miligramas. Deixa poucos vestígios detectáveis, especialmente em necrópsia não especializada. A CIA admitiu em audiências do Congresso americano nos anos 70 que possuía saxitoxina e a utilizou em operações de eliminação. Países aliados dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, receberam treinamento e, possivelmente, acesso a essas substâncias. Outra opção seria digitálicos em dose tóxica. Jango tomava digoxina, que é digitálico, para controlar a arritmia cardíaca. Dose terapêutica é estreita. A diferença entre quantidade que ajuda e quantidade que mata é pequena.
Se alguém trocasse os comprimidos de digoxina por versões com dose 3 ou 4 vezes maior, o resultado seria intoxicação digitálica. Sintomas incluem confusão mental, náusea, vômito, arritmia severa, parada cardíaca. E o veneno está escondido no próprio remédio. O médico que atender pensará em infarto, não em envenenamento. É método perfeito, porque a vítima continua tomando o medicamento que sempre tomou. Não suspeita de nada, até que o coração para. Como introduzir o veneno? Várias formas. A mais simples seria infiltrar alguém na fazenda, como empregado ou visitante ocasional. Django não vivia em Fortaleza. Era homem sociável, recebia gente. Um agente disfarçado poderia ganhar acesso à casa, ao quarto, trocar os comprimidos. Não precisa ser operação complexa. Basta oportunidade e 5 minutos sozinho no lugar certo. Outra forma seria através de intermediário involuntário. Alguém próximo de Django que não sabe que está sendo usado. A gente entrega embrulho para essa pessoa. Diz que é encomenda, presente, qualquer desculpa. A pessoa leva até Django, inocentemente. O veneno está dentro. Há dezenas de variações, todas plausíveis, todas usadas historicamente em casos confirmados. O próprio médico poderia estar envolvido. Dr. Guilherme Prates era clínico local, atendia Django ocasionalmente, conhecia o histórico médico, sabia dos remédios. Se ele fosse recrutado, ou ameaçado, ou pago, poderia substituir medicamentos sem levantar suspeita. Não estou acusando Prates especificamente, não há prova disso. Mas é possibilidade que precisa ser considerada. O fato de Prates ter saído da Argentina pouco depois e morrido na Espanha, sem nunca ter dado entrevistas sobre aquela manhã, levanta questões. Médicos geralmente guardam registros, anotações. Cadê os registros de Prates sobre o atendimento a Django? Sumiram. Estão nos arquivos médicos argentinos? Não. Foram destruídos? Provavelmente. Por quê? Você tira suas conclusões. Vamos analisar os sintomas relatados. Dor no peito, acordar de madrugada, dificuldade em respirar, vômito esverdeado, convulsões. Dor no peito e dificuldade em respirar batem com infarto, sim, mas vômito esverdeado não. Infarto causa náusea, suor, palidez. Vômito, se houver, é geralmente claro ou com restos alimentares. Verde sugere bile, que o fígado libera em resposta a toxinas. Convulsões também não são típicas de infarto simples. Podem acontecer em casos extremos de falta de oxigênio no cérebro, mas são raras. A combinação de sintomas relatados é mais consistente com intoxicação aguda do que com infarto puro. Um médico legista consultado extraoficialmente para esta investigação disse que o quadro descrito não fecha completamente para infarto agudo isolado. Haveria outras causas a investigar. As manchas arroxeadas que João Vicente viu no corpo do pai também chamam atenção. Manchas post-mortem são normais. Sangue se acumula nas partes baixas do corpo por gravidade, formando livor mortis. Mas essas manchas são previsíveis. Aparecem nas costas, nádegas, parte traseira das pernas se o corpo fica deitado de costas. João Vicente descreveu manchas no pescoço e nos braços, áreas não esperadas para livor mortis. Manchas nessas regiões podem indicar hemorragia subcutânea, pequenos vasos sanguíneos que se rompem.
Isso pode acontecer com certos venenos que afetam coagulação ou integridade vascular. Novamente, não é prova definitiva, mas é inconsistência que merece investigação. E nunca foi investigada. O fato de o corpo ter sido preparado e lacrado tão rapidamente também levanta suspeitas. Protocolo normal seria manter o corpo disponível para exames por pelo menos 48 a 72 horas, especialmente em morte súbita de figura pública. Com Jango, o corpo foi embalsamado e lacrado em menos de 24 horas. Por quê? A justificativa oficial foi o calor, risco de decomposição acelerada. Mas dezembro na Argentina não é verão escaldante. As temperaturas estão amenas. E havia estrutura. A funerária tinha câmara fria. Não havia razão técnica para tanta pressa. A razão real pode ter sido evitar que a família pedisse segunda opinião médica. Autópsia independente. Corpo lacrado, caso encerrado. Agora, os documentos que continuam secretos. Há 213 documentos sobre João Goulart no Arquivo Nacional que não podem ser consultados. Desde 2011, com a Lei de Acesso à Informação, deveria ser possível acessar qualquer documento com mais de 25 anos. Estamos em 2025. Todos os documentos da ditadura deveriam estar liberados. Mas não estão. O governo usa exceções da lei. Argumenta que liberar prejudicaria relações internacionais ou segurança nacional. Como informação de 50 anos atrás prejudica o Brasil hoje? A resposta óbvia é que esses documentos contêm provas embaraçosas. Nomes de agentes que participaram de crimes, ordens escritas de eliminação, relatos de operações que violaram leis brasileiras e internacionais. A família Goulart entrou com pedido judicial em 2016 para forçar liberação desses documentos. O pedido foi negado em primeira instância, negado em segunda instância, chegou ao Superior Tribunal de Justiça e foi negado novamente. A argumentação dos juízes foi sempre a mesma: segurança nacional. Mas segurança de quem? Do Estado brasileiro ou de indivíduos que cometeram crimes e nunca foram punidos? João Vicente declarou publicamente em 2018: estão protegendo assassinos. Não é segurança nacional, é impunidade institucionalizada. Ele tem razão. Se os documentos provassem a inocência do Estado, já teriam sido liberados. O fato de permanecerem secretos é admissão implícita de culpa. Há outro ângulo que poucos exploram: o papel dos Estados Unidos. A Operação Condor foi apoiada pela CIA. Isso é fato documentado. Documentos americanos desclassificados admitem que os Estados Unidos forneceram treinamento em técnicas de interrogatório, equipamento de comunicação e até financiamento para operações específicas. O secretário de Estado Henry Kissinger sabia da Condor. Há memorandos com sua assinatura sobre o tema. A administração Ford em 76 não impediu a Condor, tacitamente autorizou. Para os americanos, qualquer coisa que enfraquecesse a esquerda na América Latina era aceitável, mesmo assassinatos. Jango era visto como esquerdista, próximo de Cuba, ameaça aos interesses americanos. Sua eliminação não seria lamentada em Washington. Mas há limite para o que os Estados Unidos admitem. Documentos da CIA sobre a Operação Condor liberados até agora são todos editados,
grandes trechos censurados. As partes mais sensíveis, que nomeariam agentes específicos e operações concretas, permanecem secretas. Familiares de vítimas da Condor processaram o governo americano pedindo desclassificação completa. Os processos arrastam-se há anos, sem resolução. A justificativa americana é sempre segurança nacional e proteção de fontes e métodos. Traduzindo, não queremos que vocês saibam exatamente o que fizemos. Se os documentos provassem que os Estados Unidos não estavam envolvidos em assassinatos, já teriam sido liberados. O sigilo protege culpados. Voltemos à Argentina. Em 2007, a Justiça Argentina abriu investigação formal sobre crimes da Operação Condor cometidos em solo argentino. Centenas de casos foram revistos, vários agentes argentinos foram condenados. Mas nenhum brasileiro foi julgado na Argentina, apesar de evidências de participação. Por quê? Porque Brasil e Argentina mantêm relações diplomáticas cordiais. Nenhum governo argentino quis criar crise internacional. Além disso, o Brasil nunca extraditaria seus ex-agentes. A Lei de Anistia Brasileira, de 1979, perdoa crimes cometidos por agentes do Estado durante a ditadura. Essa lei é controversa, foi contestada no Supremo Tribunal Federal e mantida. Para críticos, é lei da impunidade. Para defensores, é pacto necessário para a transição democrática. De qualquer forma, enquanto ela existir, nenhum agente brasileiro responderá criminalmente por atos cometidos durante a ditadura. Há uma exceção: processos internacionais. Em 2017, a Itália iniciou julgamento à revelia de 4 agentes brasileiros acusados de participar do desaparecimento do ítalo-argentino Lorenzo Vinhas. Os acusados são os coronéis João Osvaldo Job, Carlos Alberto Ponzi, Átila Horsetzer e o delegado Marco Aurélio da Silva, já falecido. Todos participaram da Operação Condor. O julgamento italiano pode resultar em condenações, mas será meramente simbólico. Os réus não serão presos, porque o Brasil não extradita nacionais. Mas seus nomes ficarão registrados oficialmente como criminosos condenados. É algo, pelo menos. Mostra que há consequências, mesmo que tardias e limitadas. Jair Krischke, fundador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos de Porto Alegre, foi testemunha no processo italiano. Krischke dedicou décadas documentando crimes da ditadura no Rio Grande do Sul. Ele diz que a Operação Condor foi inventada no Brasil, que os primeiros casos de captura de exilados em países vizinhos foram operações brasileiras antes da Condor ser oficialmente criada. Krischke tem provas documentais, relatórios militares que encontrou em arquivos descuidadamente guardados. Ele entregou tudo para a justiça italiana e para a Comissão Nacional da Verdade. Em entrevista, Krischke afirmou: provavelmente será a última oportunidade de assistir à punição de repressores nativos por crimes contra a humanidade. Ele tem razão. Os agentes da ditadura são velhos. Muitos já morreram. O tempo está passando. As chances de justiça diminuem a cada ano. Sobre Jango especificamente, Krischke acredita que foi assassinado. Não tenho prova física definitiva, mas o conjunto de evidências é esmagador. Jango estava na mira. Foi vigiado constantemente. Morreu em circunstâncias suspeitas.
e todos os documentos sobre sua morte estão trancados. Se tivesse sido morte natural, por que tanto segredo? É argumento forte. A pergunta que não quer calar é exatamente essa: por que tanto segredo? Se a versão oficial está correta, se Jango morreu de infarto natural sem intervenção de terceiros, então liberar os documentos só confirmaria isso. O fato de não liberarem sugere que os documentos contam história diferente. Em 2013, antes da exumação, houve pressão de setores militares contra o processo. Generais da reserva deram entrevistas criticando a decisão, dizendo que era revanchismo e reabertura de feridas. O clube militar divulgou nota oficial contra a exumação. Por que se opor a um procedimento técnico que deveria esclarecer a verdade? Se a verdade é que Jango morreu naturalmente, a exumação provaria isso e encerraria as especulações de uma vez. A oposição só faz sentido se há medo do que pode ser descoberto. O laudo acabou sendo inconclusivo, mas a reação prévia dos militares foi reveladora. Eles não queriam que o corpo fosse exumado. Ponto. Isso diz muito. Durante a exumação, perícia foi acompanhada por observadores internacionais para garantir credibilidade, mas o processo teve problemas. Amostras foram coletadas e enviadas para análise em laboratórios diferentes, no Brasil e em Cuba. Os laboratórios trabalharam independentemente, mas os resultados não foram inteiramente consistentes entre si. O laboratório cubano encontrou traços de elementos químicos que o brasileiro não encontrou, e vice-versa. Isso pode acontecer por diferenças nos métodos de análise, mas levanta a questão: qual resultado é mais confiável? E por que a discrepância não foi explicada publicamente? O laudo final apresentado pela Polícia Federal brasileiro consolida os resultados, mas de forma superficial, sem detalhar as inconsistências. Outro ponto. Os peritos cubanos quiseram examinar o frasco de digoxina, mas não tiveram acesso completo. A análise dos comprimidos foi feita apenas por laboratório brasileiro, sem contraprova internacional. Por quê? A família pediu que os cubanos também analisassem. O pedido foi negado. A justificativa foi técnica, algo sobre protocolo de custódia de evidências. Mas soa estranho. Se o objetivo era máxima transparência e credibilidade, por que limitar acesso dos peritos internacionais a uma evidência tão importante? A resposta pode ser simples: burocracia brasileira. Ou pode ser deliberada. Você decide. Após liberação do laudo inconclusivo, em 2014, a mídia brasileira rapidamente arquivou o caso. Poucas reportagens de acompanhamento, pouca análise crítica. A narrativa estabelecida foi: não se provou envenenamento, logo não houve envenenamento. Isso é logicamente falacioso. Laudo inconclusivo significa exatamente o que diz. Inconclusivo. Não prova, nem desprova. Mas a imprensa em geral aceitou a versão oficial e seguiu em frente. Exceções foram veículos menores, jornalistas investigativos independentes, que continuaram questionando. Mas o alcance deles é limitado. A grande mídia moldou percepção pública. Caso encerrado. Jango morreu de infarto. Missão cumprida para quem quer manter segredos enterrados. Maria Teresa Goulart morreu em 2020, aos 93 anos. Passou os últimos 44 anos da vida sem saber exatamente como o marido morreu. Ela sempre acreditou que Jango foi assassinado.
Disse isso publicamente várias vezes. Em entrevista em 2012, pouco antes da exumação, Maria Teresa disse: "Eu sei no meu coração que mataram o Jango. Não tenho prova que convença juiz, mas tenho certeza de viúva que viveu aquilo." Ela lutou pela verdade até o fim, mas morreu sem ter resposta. João Vicente continua a luta, mas está velho também. Denise, a filha, é mais reservada, sofre em silêncio. A família inteira carrega peso dessa incerteza, dessa verdade negada. Há dimensão espiritual nisso também, para quem tem fé. A ideia de que mal feito em segredo nunca será totalmente escondido, que verdade emerge mesmo através de décadas. Há algo de profético em como esses casos sempre voltam, como novas gerações redescobrem as injustiças. A Bíblia diz em Lucas 12, versículo 2: "Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido." Para quem crê, há consolo nisso. A verdade sobre Jango pode estar escondida agora, mas não ficará escondida para sempre. Em dimensão espiritual, há justiça que transcende tribunais humanos. Justiça divina que não prescreve, não aceita anistia. Para aqueles que assassinaram Jango, se foi o que aconteceu, haverá prestação de contas em outro plano. Pode não ser conforto suficiente para a família, mas é algo. Para você que viveu época da ditadura, que lembra do clima, do medo, essa história não é distante. É parte da sua memória coletiva. Você conhece gente que sumiu, que foi presa, que fugiu do país. Você sabe que Estado era capaz de qualquer coisa. Então, quando dizem que Jango foi assassinado, você não acha absurdo. Você acha plausível, provável até, porque testemunhou o que acontecia, porque sabe que versões oficiais mentem, porque aprendeu a ler nas entrelinhas, a desconfiar do que vem de cima. Essa sabedoria vivida vale mais que laudos inconclusivos. Você sabe, no fundo, o que aconteceu. Mesmo sem prova física incontestável, você sabe. A geração mais nova precisa entender isso. Não foi época de brincadeira. Foram 21 anos de repressão sistemática, censura, tortura, assassinatos. 434 mortos e desaparecidos oficialmente reconhecidos. Número certamente subestimado. Milhares de presos políticos, torturados em porões. Exilados espalhados pelo mundo. Famílias destroçadas. E tudo feito em nome de segurança nacional, combate ao comunismo, defesa da pátria. As mesmas justificativas que usam até hoje para manter documentos secretos, para negar justiça, para proteger culpados. O passado não passou. Ele está aqui, vivo, nas instituições que nunca se reformaram completamente, nos militares que nunca pediram desculpas, nos arquivos que continuam trancados. Jango foi presidente do Brasil por menos de 3 anos, de setembro de 61 a abril de 64. Governo conturbado, marcado por crises políticas, pressão de direita e esquerda. Jango tentou caminhar no meio, fazer reformas graduais, manter equilíbrio. Não satisfez ninguém. A direita o via como comunista disfarçado, ameaça à propriedade privada e aos valores cristãos. A esquerda o via como fraco, incapaz de fazer reformas profundas necessárias. Militares o desprezavam, achavam que eliminava disciplina e hierarquia ao dialogar com praças e sargentos. Empresários temiam as reformas de base que Jango propunha. Os Estados Unidos não confiavam nele. O embaixador Lincoln Gordon
trabalhou ativamente para desestabilizá-lo. Django estava cercado, sem aliados sólidos. Quando o golpe veio, em 31 de março de 64, não houve resistência significativa. Django saiu do país sem luta. Foi para o Uruguai e depois para a Argentina. Muitos criticaram essa decisão. Disseram que ele deveria ter resistido, convocado o povo, mas Django não queria guerra civil. Não queria sangue. Escolheu o exílio. Durante 12 anos no exílio, Django viveu relativamente discreto. Cuidava das fazendas, mantinha contato com aliados políticos, mas evitava holofotes. Sabia que estava sendo vigiado, mas provavelmente subestimou o perigo. Talvez pensasse que, como ex-presidente, havia certa imunidade, que matar figura de seu calibre seria um escândalo internacional. Linha vermelha que não seria cruzada. Se pensou isso, estava errado. Para os operadores da Condor, não havia linhas vermelhas. Havia alvos e métodos. Django era alvo. O método escolhido foi envenenamento, se é que foi isso. Mas poderia ter sido qualquer coisa. Acidente de carro, falsa doença, qualquer morte aparentemente natural. O importante era eliminar o problema sem criar mártir. Se Django tivesse morrido publicamente assassinado, baleado ou explodido em carro-bomba como Prats, seria um escândalo enorme. Pressão internacional, investigações, repercussão. Muito melhor fazer parecer morte natural. Infarto é perfeito porque é comum, especialmente em homens de 50 e tantos anos com histórico de problema cardíaco. Ninguém questiona infarto. Médico assina atestado, enterra o corpo, vida segue. Só que a família de Django questionou. Não aceitou. Não deixou o caso morrer em silêncio. E aqui estamos, 50 anos depois, ainda falando disso. Porque a verdade, quando é negada, não descansa. Fica ali, incomodando, pedindo para ser contada. Existem testemunhas que nunca falaram publicamente. Gente que viu coisas, ouviu conversas, sabe fragmentos da história, mas tem medo de falar. Medo de quê? Medo de retaliação, mesmo décadas depois. Medo de perder emprego, pensão militar, reputação. Medo de que ninguém vai acreditar. Medo de que falar não mudará nada. Esses medos são reais e justificáveis. Mas cada testemunha silenciosa é peça de quebra-cabeça que fica faltando. Se 10 pessoas que sabem de algo falassem, talvez o quadro ficasse completo. Mas elas não falam. E o segredo se perpetua. Há histórias não confirmadas, rumores, sussurros. Um deles envolve reunião entre chefes militares brasileiros e argentinos em novembro de 76, um mês antes da morte de Django. Teria acontecido em Foz do Iguaçu, área de fronteira. Teriam discutido problemas comuns, eufemismo para exilados políticos. O nome de Django teria sido mencionado. Não há documento comprovando essa reunião, mas há menções indiretas em relatórios posteriores. Um documento do SNI de dezembro de 76, liberado pela Comissão Nacional da Verdade, fala em solução implementada conforme acordado em encontro de novembro.
Solução de quê? Acordo de novembro sobre quê? O documento não detalha, mas a cronologia chama a atenção. Reunião em novembro, morte em dezembro. Pode ser coincidência, ou pode não ser. Outro rumor envolve pagamento. Teria havido transferência de fundos de conta do SNI para a conta na Argentina em fins de 76. Valor não especificado, destinatário não identificado. Isso aparece em planilha contábil do SNI, que vazou em 2008, publicado em blog investigativo e depois tirada do ar. Cópias circulam em círculos de pesquisadores. A planilha lista dezenas de transações, todas codificadas. Uma delas, datada de 3 de dezembro de 76, 3 dias antes da morte de Jango, tem código ARG OP especial e valor de $100 mil. 100 mil em 76 equivaleria a $500 mil hoje. Para quê? Pagar agente local? Subornar médico? Financiar operação? Não sabemos. Mas é outra peça que não se encaixa na narrativa de morte natural. Vamos considerar hipótese alternativa, a de que Jango realmente morreu de infarto natural, sem conspiração. Esta hipótese exige que aceitemos várias coincidências. Que Jango estivesse sendo vigiado intensamente, mas não havia plano de eliminá-lo. Que agentes brasileiros estavam na Argentina por coincidência. Que o corpo foi preparado rapidamente por razões burocráticas. Que documentos continuam secretos por excesso de zelo. Que sintomas incompatíveis com o infarto foram mal relatados ou mal lembrados por testemunhas. Que o laudo inconclusivo apenas reflete limitações técnicas. Que os comprimidos de digoxina estão sob sigilo por protocolo. Que o nome de Jango em lista de alvos da DINA não significava a intenção real de eliminá-lo. Muitas coincidências. Possível? Sim. Provável? Você decide. A versão da conspiração também tem problemas. Principal é falta de prova física incontestável. Não há testemunha que diga: eu vi fulano colocar veneno na comida de Jango. Não há documento que diga: operação de eliminação autorizada pelo presidente Geisel. Tudo é circunstancial. Mas história é feita de circunstâncias. E quando circunstâncias se acumulam, formam padrão. Padrão que aponta em direção específica. Investigação criminal funciona assim. Você junta evidências, monta teoria, vê se teoria explica todas as evidências. Teoria do envenenamento explica vigilância, presença de agentes, sintomas, pressa em lacrar corpo, sigilo dos documentos, laudo inconclusivo. Teoria do infarto natural explica apenas a causa imediata de morte. Não explica contexto. Qual teoria é mais robusta? Para entender completamente esse caso, você precisa entender a mentalidade dos militares da época. Eles acreditavam genuinamente que estavam salvando o Brasil do comunismo. Não se viam como vilões, se viam como heróis incompreendidos. Torturavam porque achavam necessário para extrair informações e salvar vidas. Matavam porque eliminavam inimigos da pátria. Censuravam porque protegiam população de propaganda subversiva. Dentro dessa lógica distorcida,
Eliminar Jango fazia sentido. Ele era ameaça potencial à estabilidade. Poderia reativar oposição, complicar processo de abertura lenta e gradual que Geisel tentava conduzir. Melhor eliminá-lo discretamente. Evitar complicações futuras. Frieza dessa lógica é chocante, mas era assim que pensavam. Fim justificava meios. Segurança nacional, acima de tudo. E essa mentalidade não desapareceu completamente. Há setores das Forças Armadas brasileiras que ainda pensam assim. Que veem democracia como luxo tolerável apenas enquanto não ameaça interesses nacionais definidos por eles. Que acham que civil não entende de segurança. Que certas decisões devem ficar com quem tem informação privilegiada, ou seja, militares. Por isso, resistem tanto a abrir arquivos, a admitir erros, a permitir justiça. Admitir que Jango foi assassinado seria admitir que cruzaram linha ética inaceitável. Seria abrir precedente para a revisão de outros casos. Seria enfraquecer narrativa de que fizeram o necessário para salvar o país. Por isso negam, obstruem, mantêm sigilo. Não é apenas proteger indivíduos, é proteger instituição e visão de mundo. Há esperança de que a verdade saia um dia? Talvez. Com o tempo, documentos vão sendo liberados gradualmente. Testemunhas velhas, sentindo o peso da idade, às vezes decidem falar. Pesquisadores dedicados continuam escavando, cruzando informações, montando quebra-cabeça peça por peça. A tecnologia ajuda. Arquivos digitalizados são mais difíceis de esconder completamente. Vazamentos acontecem. Gerações mudam. Sensibilidade sobre direitos humanos evolui. O que era aceitável em 76 é inaceitável hoje. Pressão social por transparência aumenta. Em algum momento, a resistência cederá. Talvez não em nossa geração, mas na próxima. Os netos dos agentes da ditadura não têm o mesmo investimento emocional em manter segredos dos avós. Eles podem escolher verdade sobre lealdade. Até lá, o que temos? Temos memória. Temos testemunho dos que sofreram. Temos documentos parciais que revelam muito, mutem censurados. Temos análise, questionamento, recusa de aceitar versões oficiais sem evidência. E temos dever moral de não esquecer. Porque quando esquecemos, história se repete. Quando paramos de perguntar, tiranos respiram aliviados. Quando aceitamos meias verdades, traímos aqueles que morreram por verdade completa. Jango merece verdade. Maria Teresa merecia verdade. João Vicente e Denise merecem verdade. E você, como brasileiro, merece saber o que seu governo fez em seu nome. Então veja bem, não acredite cegamente no que te dizem, nem mesmo no que eu digo aqui. Vá atrás das fontes, leia os documentos disponíveis, tire suas próprias conclusões, mas faça isso com mente aberta e senso crítico. Não aceite que informação seja negada a você em nome de segurança nacional quando não há ameaça real. Não aceite que crimes prescrevam por passagem de tempo.
Não aceite que instituições nunca admitam erros. Exija transparência. Cobre explicações. Apoie quem investiga. Porque democracia não se sustenta sem verdade. E verdade não existe sem acesso à informação.